Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para vocês e é sobre trabalho. Qual o sentido que você dá ao seu trabalho? Você trabalha só para bater o cartão? Pois é, a gente sabe que além, do trabalho ser responsável por nos trazer um sustento para casa, ser o nosso ganha-pão, ele vai muito além disso, né? É, Muitos de nós sonham com realização profissional, crescimento dentro da empresa, nós queremos ser relevantes no nosso ambiente de trabalho e levando em consideração que na nossa vida adulta nós levamos em torno de 50% do nosso tempo no ambiente de trabalho, é muito importante a gente trazer esse assunto à tona. Vamos refletir hoje sobre como que nós nos posicionamos frente ao nosso trabalho. E para nos ajudar nessa tarefa hoje, eu vou usar o exemplo de um rapaz, de um cara que eu admiro muito e é um dos personagens da Bíblia que eu acho mais fascinantes e vale a pena estudar mais a fundo a história dele. A história dele tem várias reviravoltas e é realmente interessante. E esse homem é José. A história dele é contada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e realmente vale a pena se aprofundar na vida dele. Eu vou focar aqui agora numa pequena parte dessa história, que diz respeito ao trabalho, né? E pode-se dizer assim que José começou a carreira lá de baixo. Ele começou nos negócios da família, ele ajudava os irmãos dele a cuidar, pastorear do rebanho, né, dos animais que eles tinham. E sempre ajudava, né, sempre estava em volta lá. José era o segundo mais novo da família, de muitos irmãos, e ele sempre estava ali, né, correndo para cima e para baixo, ajudando os irmãos, ajudando o pai a cuidar desses animais. Em Gênesis, no capítulo 37, bem no começo ali, nos versículos 5 a 9, mais ou menos, é contado que José teve sonhos referentes a a função futura dele, e ele foi lá e contou para os irmãos e para os pais deles a respeito desses sonhos. E ele contou que ele tinha sonhado com posição de governo, que tanto os irmãos como os pais dele se curvariam diante dele. E querendo ou não, ele sonhou com o grande chamado que Deus pôs na vida dele, mas ele não sabia disso ainda. E ele guardou aqueles sonhos para si, o pai dele ficou reflexivo referente a isso, mas os irmãos dele não gostaram nada dessa história de José se achar o poderoso entre eles e dizer para eles que eles iriam se curvar diante deles. Ele já tinha uma rixa com José, porque José era um dos preferidos do pai. E recebia presentes, túnicas, e eles não gostavam disso. E em dado momento da história, logo na sequência, eles resolveram dar fim na vida de José. Mas acabaram, ao invés de matar o José, eles acabaram vendendo ele como escravo para um povo estrangeiro que estava passando na região. Pensem, né? Nossa, para quem estava destinado a governar, ser escravo era um super desvio nesse plano de carreira dele, né? José foi forçado a trabalhar como escravo numa terra estrangeira para um senhor chamado Potifar. Né? O povo dessa região não tinha a mesma crença dele, né? Não confiava no mesmo Deus, não tinha os mesmos hábitos, mas nada disso impediu José de se posicionar positivamente no trabalho dele.
antes de ter o patrão dele, Potifar, ele tinha outro senhor. Deus governava a vida de José. Então, tudo que ele fazia em seu ambiente de trabalho era para honrar a Deus, né? Então, se ele cumpria com a função dele, ele honrava a Deus com aquele trabalho dele e, em consequência, o patrão dele via o esforço e a excelência com a qual ele desempenhava a função dele. José não deixou que o cargo dele, ou seja, o ser escravo, definisse ele, mas ele continuava desempenhando a função dele com excelência. E isso foi visto por Potifar. E Deus concedeu o sucesso a José, né, em tudo que ele fazia. E Potifar acabou colocando José numa posição de destaque na casa dele. Então ele acabou ficando responsável por todo o patrimônio de Potifar. Então José era responsável pela administração daquela casa e daqueles bens. A história de José continua, são muitas reviravoltas, são muitos sobes e desces, e ele sempre foi fiel a Deus no seu trabalho. Em todos os momentos, ele não deixou que a posição definisse ele, tanto ser escravo como ser governante. Já dei um spoiler do futuro, mas vale a pena dar uma checada lá. Mas eu quero trazer agora uma reflexão. Todos nós temos sonhos, né? Idealizamos o que nós achamos como ideal no nosso trabalho. Eu quero executar tal função. Um dia eu quero ser isso ou aquilo. Mas talvez a função que você desempenha agora não é exatamente aquilo que você já sonhou. Ou esteja até mesmo distante de chegar lá. Mas não importa, isso não deve importar a maneira como nós executamos a nossa função. Nós podemos, né, não importa o trabalho que nós façamos, escolher consciente ou inconscientemente o que ele significa para nós. Né? O significado que nós damos ao nosso trabalho determina a atitude que nós vamos ter em relação a ele. E, claro, isso afeta a qualidade e a excelência com a qual nós executamos ele. E isso também vai afetar a maneira com a qual Deus pode nos usar nesse ambiente de trabalho. Nós temos a liberdade de escolher um significado positivo para o nosso trabalho, assim como José fez. Quando nós fazemos isso, quando nós nos posicionamos dessa maneira no trabalho, querendo honrar primeiro a Deus antes do nosso empregador ou o nosso cliente, ou seja lá quem for, é muito mais provável que a gente faça a tarefa melhor, né? Ou a gente desempenhe melhor a nossa função. E através disso, nós podemos possibilitar aos outros enxergarem Cristo em nossas vidas. Afinal de contas, a nossa identidade deve estar em Cristo. O nosso trabalho não nos define, quem nos define é a nossa identidade no Senhor. Todo trabalho importa para Deus, todo, né? Seja desde a recepção ao responsável pela empresa, ou ao motoboy que entrega as correspondências ou as encomendas. Não importa, não importa mesmo. O nosso trabalho como cristãos é trazer o reino de Deus aqui para a terra. E isso deve refletir em tudo que nós fazemos. E a gente precisa atuar com excelência, com ética, com dedicação, não porque isso é esperado de nós, mas nós fazemos isso em honra a Deus, porque nós servimos a Deus. Senhor é nosso Deus. E
eu quero deixar um versículo ainda para embasar isso, que está escrito em Colossenses 3, nos versículos 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Isso é um belo lembrete para o nosso dia a dia. Eu quero convidar hoje você a enxergar o seu trabalho com os olhos de Deus. Sua função é relevante. E onde você está posicionado agora, você pode impactar os outros positivamente. Realize a sua função com excelência, como oferta a Deus, não para os homens, mas para mostrar o amor de Cristo aos outros. Que Deus nos ajude nessa importante tarefa. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço pela possibilidade de trabalhar. Te agradeço que podemos servir a Ti, Senhor, com o nosso trabalho. Nos abençoe, nos guie em nossa função, que possamos ser referência, que possamos fazer o nosso trabalho com excelência para honrar a Ti, Deus. Te peço por esse dia, que possamos ser luz para os outros. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.